Oi, gente. Você que acompanha o meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, esse meu canal é o canal Psicologia do Cangaço. Então, eu estudo o Virgulino Ferreira da Silva, aqui a imagem, uma foto do Virgulino, e eu comecei estudando esses símbolos daqui, certo? Por que o Virgulino anda tão enfeitado? Porque o Virgulino usa tantas coisas, os penduricalhos, na verdade, os penduricalhos. O que é que isso representa na mente? O que podemos analisar e trazer para nosso objetivo é analisar, estudar, e por que o Virgulino matar tanto. Então, eu tomo por base o Freud, né? Aqui, Freud, o pai da psicanálise, tomei por base, assim como Freud foi nessa lenda de Sófocles, que ele, para teorizar o complexo de Édipo, ele foi nesta lenda para tentar explicar o complexo de Édipo, né? E ele estava com muita dificuldade quando ele estava fazendo seus estudos e ele tinha como professor e também Charcot, né? Jean-Martin Charcot. E lá em Viena, né? E também Bernheim em Nancy, que ele estudava e ele queria explicar e ele não conseguia explicar para aquelas pessoas o que ele queria dizer com esse complexo, com essa questão da menina apaixonar-se pelo pai e querer a morte da mãe, e do menino apaixonar-se pela mãe e querer a morte do pai, né? Então, isso, claro, é uma teoria, isso também é uma coisa simbólica, não é exatamente o que se pode dizer. Todo filho vai matar o pai, toda filha, né? Essa questão aí de matar é uma coisa simbólica. E então eu também estou tomando por base essa teoria para explicar o complexo lampiônico. Então, não é fácil, mas aí, como eu tomei por base um trabalho já de um médico, né, respeitado no mundo todo, eu queria encontrar mais uma coisa mais consistente para poder dizer assim, não, essa teoria de Freud não é a que eu estou dizendo, não é a que eu estou afirmando, porque o Virgulino era uma pessoa tão violenta e porque ele matava tanto. Mas então, vejamos, quando eu estava também nesses meus estudos e continuo nos meus estudos, eu assisti a um vídeo muito interessante do Rabino Yav Yaakov. Vocês podem colocar aí, que vocês vão assistir. E esse vídeo do Yav Yaakov é um rabino. E ele vai falar sobre a maldição que havia, ou que há, para que os povos judeus sejam tão massacrados, passaram desde gerações e gerações passadas, cerca de milênios. Ele vai falar que há uma maldição dos semitas, né? Um ódio que ninguém explica, mas ele foi tentar explicar esse ódio que vem desde os faraós, vem de Nabucodonosor, os melequitas, Stalin, Hitler, contra os russos, né? Vem na Inglaterra, ele fala tudo sobre isso, na Grã-Bretanha, na Idade Média, porque os nazistas, né, atacaram tanto, tem tanto ódio das pessoas dessa descendência, né, que é uma etnia também, né? E então ele vai explicar uma coisa que eu achei muito interessante,
e que eu fui procurar me referendar, pegar referências dele também na história. Aí ele vai falar sobre a história, fazer uma conexão que eu vou fazer na história que ele conta dos povos judeus, a história dos judeus, e que ele vai falar desde a Bíblia Sagrada, né? Sendo que para ele a Bíblia Sagrada é a Torá, é o livro sagrado dos judeus. Então, ele vai falar o seguinte, que em Gênesis, né, na Bíblia Sagrada, tem o Gênesis, né, que é o início, né, da formação da vida dos humanos, né, está em Gênesis. Então, ele vai falar nesse Antigo Testamento que no capítulo 34 de Gênesis, tem a história de Siquém, né? Siquém. E de Diná. Diná, uma princesa, né? Uma princesa que foi violentada por Siquém, um príncipe Siquém. E o Siquém violenta a Diná. A Diná, ela ia para visitar umas amigas lá na época, né, dela, e então o Siquém encontra e violenta a Diná. A Diná ficou muito constrangida com isso e conta para os familiares. Por sinal, o pai da Diná é Jacó, né? E Jacó fica muito constrangido pelo fato do Siquém, desse príncipe, violentar sua filha. Aí ele quer tomar as dores, porque isso foi um desrespeito ao patriarca, né? Ao Jacó. E Jacó espera que cheguem os seus filhos e então conta. E depois que conta esse fato, a Diná está muito envergonhada por ter sido violentada, né? E então eles vão fazer o quê? Eles vão juntar-se e propor que a Diná case-se com Siquém. E Siquém quer casar com a Diná porque depois que ele a violenta, ele fica apaixonado por ela. Mas a Diná nunca perdoou Siquém por ser estuprada, né? E então existe esse casamento, né? E a Diná, ela vai guardar essa mágoa do príncipe, do seu marido, do seu consorte, né? E a partir daí, então, o Jacó vai contar, vai seguir na história, e lá na frente, os descendentes da Diná, o patriarca também e profeta Isaías, vai conversar com o Ezequias, que também é dessa descendência, certo? Vai conversar com o Ezequias. Isaías vai dizer para Ezequias, né, que ele se case, né? Aí, isso já é num outro tempo posterior. E o Ezequias disse para Isaías, o profeta Isaías, que o rei Ezequias disse que não queria casar, porque havia uma maldição na família. Aí Isaías diz o seguinte, o profeta Isaías, não, mas você tem que casar. Aí Ezequias, mesmo sabendo que tinha essa maldição na família, né, dos descendentes, né, ele diz assim, então eu vou casar com sua filha, diz para Isaías, eu vou casar com sua filha, né. Aí Isaías consente, né, e a partir daí, o filho de Isaías com de Ezequias, que é genro do Isaías, ele vai ser pai de Manassés, né, o rei Manassés. E o rei Manassés, ele traz essa maldição que vem lá dos tempos da casa de Jacó, ele traz essa maldição, e o Manassés vai ser o rei mais perverso da história
da humanidade, porque o Manassés, desde os 4 anos de idade, que o Manassés, ele olhava para o pai, né, que é o Ezequias, e dizia assim: eu quero a sua cabeça, eu vou lhe matar. Então, o Manassés, ele já é uma pessoa que vem trazendo uma maldição por conta de uma raiva dos seus antecedentes, né? E ele arruinou o reino, viveu, foi rei por 55 anos e arruinou o seu reinado com a sua perversidade e perversões. Ele procurou fazer bruxarias, ele procurou destruir os templos lá de Israel, e então foi um reinado que só trouxe coisas ruins, né? Então eu fui ver exatamente nessa história para fazer uma analogia. Gente, é uma analogia, certo? Assim como Freud foi em Sófocles, que isso daqui é uma lenda, né? Aí eu fazer essa analogia. Está aqui nos livros de José Alves Sobrinho, certo? No livro aqui também de Belícia, que lá em Vila Bela, junto de Nazaré do Pico, nasceu o Virgulino. O Virgulino nasceu ali nas Pedreiras. E o Virgulino veio trazer muito distúrbio para a sua família e para as outras famílias, né? Mas então entendamos. Aqui fala o seguinte, que o pai do Virgulino é Venâncio, filho de... Deixa eu ver aqui, viu? O pai era Venâncio Barbosa, né, Martins, da fazenda Matinha. Mas o Venancinho, ele teve um caso com a filha de Jacosa, que era Sulema, né? E ele não casou para, digamos assim, honrar com aquela... porque ele desvirginou a Sulema, ele não se casa, né? E os pais do Venancinho vão oferecer um dinheiro para a família de Jacosa, da mãe de Sulema, né? A mãe de Sulema, eles oferecem terra e oferecem gado, e então o José Ferreira vai casar-se para encobrir aquele erro, digamos, o erro do Venancio, que desvirginou a Sulema. A Sulema, ainda mocinha, tem um caso com o Venancio e fica grávida, né? Então, a Sulema ficou com muita raiva. Essa raiva, ela transfere essa raiva para os seus filhos, né? Ela sempre está querendo que os seus filhos vinguem aquela raiva que ela teve do Venancinho, né? Então, a Sulema, ela não era uma pessoa que apaziguasse nada. Ela sempre estava com a raiva para ofender a família dos Nogueira, né? E então, mais um detalhe. O Nogueira, está aqui no livro, né? Que esse Nogueira, ele era cunhado de José Saturnino, vejam a ligação, né? O José Saturnino era cunhado de José Nogueira. Deixa eu ver aqui se era o José Nogueira mesmo, certo? Pronto, exatamente. José Saturnino era cunhado de José Nogueira. Começa a confusão justamente aí do Virgulino com o José Saturnino, e essa ligação ela é conhecida porque o José Nogueira,
uma das pessoas, das famílias que mais o Virgulino odiava era a família Nogueira. E aí começa, né? Ele começa a brigar com o José Saturnino e também começa a ter atritos com a família Nogueira, de lá da Matinha. Da Matinha. A Matinha, o lugar era uma fazenda que tinha lá, pertencente entre Vila Bela, hoje Serra Talhada, e também Floresta do Navio, mais bem próximo de Nazaré. Vejam só, Nazaré. Nazaré é o lugar onde o Virgulino vai praticar as maiores atrocidades contra a família Nogueira, Ferraz Nogueira, né? Então, vai existir essa rivalidade, esse ódio, que talvez o Virgulino não soubesse o porquê desse ódio que ele carregava. Então, isso eu estou fazendo uma analogia para justificar a minha teoria. Não estou dizendo exatamente que isso é uma repetição, mas existe essas coisas que nós podemos entender como se fora uma maldição, tal qual ocorreu aqui na história de Sófocles, que Édipo, ele mata a mãe, aliás, mata o pai, né, para casar-se com Jocasta. Né? Ele não sabia que estava matando o pai. Na história aqui de Sófocles, Édipo não sabia, ele só ficou sabendo muito depois, né? Isso é uma lenda, gente. Fica sabendo muito depois que havia matado o seu pai e casado com Jocasta. E ele vai ter filhos com Jocasta, que são irmãos dele, e ele é pai, Jocasta é a mãe dos irmãos de Édipo. É uma história bastante interessante para quem quiser ler. E por que eu estou fazendo essa analogia? Eu estou trazendo a história de Diná, da princesa Diná, que é violentada e que guarda esse ódio, que esse ódio passa no DNA, né? Passou no DNA para as gerações futuras que foram tão massacradas e que estão ainda hoje, as pessoas ainda hoje mantêm esse sentimento de dizer que judeu é gente, digamos assim, gente ruim, não é verdadeiro. Os judeus são boas pessoas, são bons comerciantes, e esse ódio, essa raiva que passou, por exemplo, para um Hitler, né, que massacrou os judeus, né, ele não é uma coisa que se justifique, a não ser pela história, segundo Yaakov, que traz essa coisa, essa história bonita e, ao mesmo tempo, triste, né? Porque vem desde lá de Gênesis, né? Na Bíblia ou na Torá, a história dos judeus que são massacrados desde Nabucodonosor, desde os melequitas, os gregos, os romanos, Stalin, os nazistas, né? Na Idade Média também, os judeus sofreram muito. E então, essa história eu vim trazer justamente para mostrar a minha forma de analisar. Saliento, mais uma vez, eu repito, que eu não estou afirmando que que essa história da Bíblia ou da Torá haja sido uma história que ela se repita por conta exatamente de religião, mas que uma raiva, um ódio que ele perdura por muito tempo. Eu não estou conseguindo encontrar aqui uma frase que eu falei no outro vídeo, que o meu sobrinho colocou e que eu achei muito interessante, mas parece-me que não está aqui, a frase que vem no DNA, né? Essa história eu não estou conseguindo, gente, pegar aqui, que o porquê. Sim, outro detalhe que eu vou acrescentar
que também é coincidência, mas de toda forma, porque entra o Benjamin Abraão Boto nessa história, porque o Benjamin Abraão Boto, que filmou os cangaceiros, né? Passou uma temporada junto com os cangaceiros, e o Benjamin nasceu em Zalé, em Beca, no Líbano. Ele dizia que era da cidade de Cristo. Vejam só, gente, interessante. Ele era judeu, de Bangladesh, e ele passa pela Síria, ele sai de Zalé, passa pela Síria, e pela Libânia, porque existe um fundamento para isso, porque para ele vir para o Brasil, ele teria que passar por ali, por isso que diz, o sírio-libanês, porque para conseguir documento, ele teria que sair de Zalé, passar pela Síria e pelo Líbano para fugir do Império Otomano, que era por conta da guerra que estava explodindo aquela guerra, e ele queria fugir da guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ele queria fugir e veio aqui para o Brasil. Chega no Brasil, vem para Recife, de Recife ele vai para Arco Verde, né, que antigamente era Rio Branco, vai para Arco Verde ele encontra o povo que está indo para o Ceará, para os Juazeiros do Norte, onde havia os romeiros iam para lá pedir a bênção ao padre Cícero Romão Batista, e o sírio-libanês é para lá como mascate. Quando chega lá no Juazeiro do Norte, ele é mascate, e ele vai vender bugigangas, né? Coisas assim, e ele se estabelece lá no Juazeiro do Norte, e depois ele vai tornar-se secretário do padre Cícero Romão Batista. E ele dizia para o padre Cícero que era da cidade de Jesus Cristo. Então, foi por conta dessa história que eu teorizei o complexo lampiônico, porque do Virgulino matar indiscriminadamente, sem saber a quem matar, esse ódio, né? Que a gente pode fazer uma correlação simplesmente simbólica do Manassés, que era o rei Manassés, né? Descendente da Diná, né? Aliás, ele era filho de Ezequias, né? E então neto de Isaías, né? Do patriarca, do profeta Isaías, e que ele vem com essa maldição. Ele vem com essa maldição para vingar o ódio da mãe. O ódio porque a mãe foi violentada por Siquém, né? Por Siquém. Está na Bíblia Sagrada, né? Aqui, certo? E também consta da Torá, que é o livro dos judeus, a Bíblia Sagrada, o livro sagrado dos judeus. E essa história é muito bonita. Eu compartilhei o vídeo do Yav Yaakov, o rabino, né? Vocês escutem a história para estudar e para teorizar o complexo lampiônico, né? Então, por hoje fica aqui. Eu espero que vocês hajam entendido essa maneira que eu coloco, né, para teorizar. É uma teoria, né, certo? E tomando por base, repito, porque Freud foi a Sófocles, né, e teorizou o complexo de Édipo, e eu estou teorizando o complexo lampiônico. Lampião, rei do cangaço, né? Que matava e não sabia a quem matar. Ele não entendia porque de tanto matar, de tanto sangrar as pessoas e ser uma pessoa tão maldosa quanto foi o rei, né? O rei Manassés, que o seu reinado durou 55 anos. Por hoje fico aqui, tá bom?